Hi guys, welcome to another class! Sejam bem-vindos a uma nova aula, outra aula. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Inclusive, eu queria falar que a nossa aula de segunda foi um pouco diferente. Eu deixei para vocês um link. Então, se você não viu esse link, quer dizer que você não está no nosso grupo do Telegram. Então, faça parte do nosso grupo do Telegram, vai estar lá. Esse link, gente, ele é para vocês responderem, são 10 perguntas. Não é para saber o que vocês têm de conhecimento da aula, não é isso, não é uma prova, tá? Fiquem tranquilos. Mas é algo que eu preciso de vocês, então, por favor, se você tá vendo essa aula agora e você não respondeu o link, tira um minutinho, é muito rápido, gente, muito rápido, são de marcar X e... marcar X, são de você marcar ali, tá, é online e é muito rapidinho e é importante pra mim, pra que eu entenda o que a gente pode fazer pra melhorar, pra que rumo a gente tem que levar, tem algumas ideias também que estão ali de uma forma pra saber se é interessante pra vocês, então, por favor, responda ao link, tá bom? Agora vamos começar para nossa aula mesmo de hoje, quarta-feira, aula de conteúdo, de fato, né? Então vamos orar pra gente começar. Pai, nós te agradecemos, Pai, nós te adoramos, Pai, nós te entregamos a nossa vida, Pai, te entregamos esse curso, te entregamos tudo, Pai. Nós te rendemos, Senhor, nós colocamos nosso coração rendido a Ti, colocamos a nossa vida, Senhor, no Teu altar e te agradecemos pela oportunidade, Pai, de estarmos estudando junto essa língua tão linda, Pai. Que o Senhor venha colocar no nosso coração cada vez mais o amor por essa língua, que o Senhor venha despertar em nós uma facilidade do aprendizado, Pai. Eu me coloco nas Suas mãos como professora, Pai. Que o Seu Espírito Santo venha fluir em mim, e que eu possa estar trazendo para eles da melhor forma, Pai, da forma mais fácil de entender, que o Senhor abra também o entendimento deles, Pai, que o Senhor os ensine, Senhor, a guardar aquilo que for necessário para a jornada deles na missão. E é isso, Senhor, eu te entrego já essa aula, e te entrego todo esse conteúdo, e te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor abençoe essa turma. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá! Vou mudar aqui. Today we will talk about possessive pronouns, ok? Hoje nós vamos falar sobre os pronomes possessivos. Então eles são muito importantes, como todas as coisas que eu já falei pra vocês. Mas hoje vocês vão aprender sobre esses pronomes possessivos. But first, mas primeiro, do you remember what we studied in the last class? Você se lembra que a gente estudou na aula passada? Que no caso de conteúdo foi na quarta passada, né? Porque segunda nós tivemos o link lá no grupo. Nós começamos, né, falando das nossas conjunções, que são aquelas palavrinhas que a gente conecta outras palavras, né, conecta orações. Então, são palavrinhas muito importantes para que a gente consiga, de fato, falar inglês, né? A primeira que a gente viu foi and. Então, and é o E, ok? Então, é o E em inglês. Então, a gente viu até que no nosso texto, né? For I am gentle and humble in heart. Então, porque eu sou manso e humilde, ó. And humble, ok? A gente também viu because, que é traduzida como porquê, porém de explicação, que a gente já viu que o nosso porquê de pergunta é o why, ok? Então, ó, I'm here because I love Jesus. Então, eu estou aqui porque eu amo Jesus. Ó, vamos lá, galera, repita aí. I'm here because I love Jesus. Ok? A gente viu o but. O but eu uso muito aqui com vocês, né? Eu usei agora mesmo com but first, mas primeiro, que é o mas. Então, é quando a gente quer indicar, é o mas mesmo, né? Ah, mas primeiramente, mas então. Então, quando você quer dar uma ideia oposta de alguma coisa. Então, vamos lá, ó. I love waking up early, but not when I'm on vacation. Então, eu amo, né? Eu adoro acordar cedo, mas não quando eu estou de férias, não de férias, but not when I'm on vacation. Então, but not, mas não. A gente viu também o or, que é traduzida como ou, né? É uma conjunção alternativa, então quando você está indicando duas ideias ali, né? Dando opções, então, ó. Do you prefer to call or text? Você prefere ligar ou mandar mensagem, tá? So é então. Então, quando você quer falar alguma coisa, quer concluir algo, então você faz o so, ok? Ó, Jesus called me, so I went. Jesus me chamou, então eu fui, ok? Since é o desde. Então, é quando você quer explicar desde tanto aconteceu isso, desde tal época, então é o since, ok? Então, ó, since I met Jesus, I've never been the same.
Então, desde que conheci Jesus, eu nunca mais fui a mesma ou o mesmo, tá? Gente, se vocês verem reflexo aqui no meu óculos, é porque eu estou precisando usar, porque várias vezes eu tô lendo aqui com vocês e eu não tô enxergando, tá? Aí às vezes eu fico perdida, aí às vezes eu tenho que reler, aí dá mais trabalho pra editar. Então agora com óculos acho que fica mais fácil. Aí a gente viu, né, o nosso vocabulário, então não vou retornar nisso. Então a gente entrou aqui, né, nas nossas preposições. Preposições são termos que funcionam como conectivos de orações, assim como lá quando a gente falou das conjunções, né, que eu falo pra vocês da importância dessas palavrinhas, assim, que são as que juntam, assim, a frase, dão um sentido na frase, então elas completam o sentido da frase. Então as preposições também têm essa função, né. Conjunção, a função ainda vai um pouquinho além, mas eu não vou ficar entrando nessa parte, não, porque eu sei que vocês não lembram de muita coisa disso do português e pode confundir. Mas são palavrinhas super importantes que vão estar sempre conectando coisas à nossa frase, tá? Agora a gente vai ver o significado das que a gente estudou. Então, in. Could you repeat, please? In. Dentro de, em, no e na. On. Sobre a, em cima de, acima de, em, no e na. At. Acraseado, em, na e no. To, para ou a. For, para, durante, por. A gente começou a ver o in, né? A gente viu que o in ele é usado para alguns casos. O primeiro deles que a gente estudou foi para indicar tempo, ou seja, ano, mês, estações do ano ou uma parte do dia. Porém, né? Pay attention. Quando a parte do dia for à noite, a gente não vai usar o in, não vai ser o in night, e sim at night, ok? Então, vamos ver o primeiro exemplo, ó. I study in the morning. Eu estudo de manhã. Então, in the morning. Ah lá, próximo, ó. He goes to church in the afternoon. Então, ele vai para a igreja de tarde, in the afternoon, ok? My birthday is in March. Então, meu aniversário é em março. My sister was born in 2002. Então, minha irmã nasceu em 2002. We are going to Europe in the summer. Então, nós vamos para a Europa no verão, in the summer. Então, aqui a gente viu alguns exemplos, né? Outra situação, para indicar lugar, seja uma cidade, um país ou um local específico. Então, ó, vamos lá. She lives in Brazil. Ela mora no Brasil. He works in São Paulo. Ele trabalha em São Paulo. They received missionaries in the house. Então, eles receberam missionários na casa. He's waiting for you in the living room. Ele está esperando você na sala, ó, in the living room. Vendo que aqui é uma parte da casa, né? Lembrando que in the, né, o in mais o the, que é o artigo, significa em, no, na, nos ou nas, ok? Aí a gente entrou em on. On, ela é utilizada nesses casos. O primeiro é para indicar tempo. No entanto, diferente do in, é usado com data específica. Lembra lá que o in, a gente fala do mês em si, de uma coisa mais geral? O on, ele é mais específico que o in. Então, olha só. I was born on March 21st. Então, eu nasci em março, né? Em 21 de março, 21st. Então, on March. Se fosse apenas em março, I was born in March. Mas nesse caso tinha data, então é on March 21st, ok? You study English on Mondays and Wednesdays. Então, vocês estudam inglês às segundas e às quartas, ok? They go to church on Sundays. Eles vão para a igreja aos domingos. Então, on Sundays. O on, ele é mais específico ainda do que o in, tá? Então, o on, por exemplo, o in você vai falar do mês. O on, ele já é o dia da semana. Ele é uma parte de um todo, ok? Eu já deixei pra vocês, ou se eu não deixei, eu vou deixar junto com essa aula, a tabela que eu falei pra vocês, de todos esses, pra vocês verem de quem é mais específico e quem é menos específico, tá? Vai estar lá. Ó, todos os dias da semana em inglês são precedidos pela preposição on. Então, ó, she goes to church on Tuesdays. Então, ela vai pra igreja às terças. I love to get up early on Sundays. Eu amo acordar cedo aos domingos, ok? Para indicar lugares e objetos, porém, aqui é diferente do in. Aqui, quando você fala, é de objetos que possuem uma superfície, tá? Vai ser o sentido de sobre a.
Até dei exemplo pra galera mais antiga aí do The Book is on the Table. Aqui a gente colocou The Bible is on the table. Então, a Bíblia está em cima da ou sobre a mesa, ok? Ou na mesa. I will put the notebook on my desk. Eu vou colocar o caderno em cima da escrivaninha. Para referir a meios eletrônicos, né? Então, vamos lá, ó. I read that information on the church's website. Então, eu li essa informação no site da igreja, ou aquela informação no site da igreja, ok? Don't believe everything you see on internet, ou on the internet. Então, não acredita em tudo que você lê na internet, ok? Para indicar nomes de ruas ou avenidas, ó. I live on Valadares Street. Então, eu moro na rua Valadares. They have a church on Madison Avenue. Então, eles têm uma igreja na Avenida Madison. Entretanto, se o endereço tiver o número, a gente não vai usar mais o on. A gente vai usar o at, ok? Que ele vai ficando assim mais, né? Então, vamos lá, ó. I live at 100 Valadares Street. Então, aqui eu já coloquei o número, por isso eu usei o at e não o on, ok? Quando o on, ele vem, depois dele vem o artigo, né, que é o the, ele vai significar no, na, nos ou nas. Agora falando da nossa preposição at, né? Quando que a gente vai usar o at? Primeiro e mais comum, a gente utiliza o at quando a gente vai falar de horário. Então, ó, I woke up at 6 a.m. Então, eu acordei às 6 da manhã. The meeting is at 3 p.m. A reunião é às 3 da tarde ou 15 horas. Our flight will leave at 5 o'clock. Nosso voo sairá às 5 horas, ok? Lembrando mais uma vez que lá eles não usam, por exemplo, 15 horas, 16 horas, 8 horas. É sempre AM para manhã, PM para tarde, ok? Para indicar locais muito específicos, então vamos lá. Ó. They were waiting for us at the airport. Eles estavam esperando por nós no aeroporto. Então é muito específico onde eles estão esperando por nós. Mais uma vez, o at também vem acompanhado do artigo the. E aí o at, the, vai significar no, na, nos ou nas, ok? E chegando já, né, pro nosso final, nós temos também o to, que ele é usado nos seguintes casos, tá? Para indicar movimento, então, tipo, de destino ou direção, assim, quando você tá indo para algum lugar. Então, ó, we are going to Canada. Nós vamos para o Canadá. Para indicar a duração de tempo, quando você fala de início e fim de um período. Então, ó, I studied Portuguese from 1999 to 2005. Então, eu estudei português de 1999 até 2005. Para indicar a distância, né, de um lugar para o outro aqui, ó. Então, it's about 2 blocks from the airport to the church. Então, são cerca de 2 quarteirões do aeroporto até, ó, to the church, até a igreja, ok? Para indicar a comparação entre coisas, então, ó, I prefer going to the movies to staying at home. Então, eu prefiro ir ao cinema do que ficar em casa. Não é o meu caso. Eu prefiro ficar em casa. Para indicar o motivo ou propósito, então, nesse caso, quando vier essa preposição, vai vir um verbo depois. Então, ó, we went out to preach the gospel. Então, nós saímos, we went out to preach. Aí, ó, o verbo depois, preach, que é pregar. Então, to preach the gospel, para pregar o evangelho. For, o for ele é utilizado nos seguintes casos. Primeiro, para indicar duração de tempo. Então, ó, I've worked at the school for 4 years. Então, por 4 anos, ok? Para indicar finalidade ou função de alguma coisa. Então, e geralmente nesse caso, depois vem um gerúndio, ok? Que é o ing. Creio que vocês se lembram. Não sei se a gente falou nisso já, tá, gente? É muito aluno, muita turma. Mas senão a gente vai falar em breve, tá? The Bible is used for showing who God is. Então, ó, a Bíblia é usada para, for, showing who God is. Mostrar quem Deus é. Para indicar benefício ou favor, então, ó, exercising is very good for the health. Então, fazer exercício é muito bom para a saúde. Para indicar motivo ou propósito, só que aqui, diferente do to, ele é seguido de um substantivo. Então, ó,
This area is for guests only. Então, esta área é apenas ou é só para convidados. But now, let's start the content for today, ok? Então, vamos começar nosso conteúdo para hoje. Agora, a gente vai começar ouvindo, né? Mateus 10, do 1 ao 4. Just a second, guys. Just a second. Ok. Let's start. Jesus sends out the 12. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, James son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the zealot and Judas Iscariot, who betrayed him. Who betrayed him? So sad. Então vamos lá, gente. Aqui a gente já tem várias coisas que a gente já estudou, ok? Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, relembrando, sempre que tiver assim, ó, os números, né, que vocês já aprenderam, ó, 12, então 12 discípulos. Aqui também tinha first, ó, first, primeiro, né, Simon, who is called Peter, então o qual é chamado Peter, né? Always aqui, o verbo to be que a gente aprendeu, who, né? Who, que pode ser o qual ou quem, né? Just a second, guys. Ai, meu olho. É que é muita luz. Deixa eu ver mais uma coisa aqui, ó. Passado, ó. Jesus called. Aqui, ó. Passado. Jesus chamou, né? Deixa eu ver mais o que. O this, ó. This, ok? Que é o plural do this. Vocês já aprenderam também. Vamos, então. Tá. Aqui mesmo, understand the test. Então, vamos entender o texto, né? Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todas as doenças e enfermidades. Aqui, gente, to heal é curar, ok? To heal. Isso é uma palavrinha importante para vocês que vão estar pregando, né? A palavra de Deus. Vamos lá. Estes são os nomes, né, dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, que se chama Pedro, seu irmão André, olha só, his brother Andrew, ok? Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, and his brother John, ok? Olha o and aqui que a gente viu na aula passada, ó, and, e. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, então o the aqui, ó, o artigo, e o and aqui, ó, de novo. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Aqui eu vou arrumar, tá, gente? Que o traiu. Betrayed him. Então, aqui a gente já vê algumas coisinhas, ó. His 12 disciples. Então, seus 12 discípulos. Aqui de novo, ó. His brother John. Seu irmão John. His brother Andrew. Seu irmão André. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Betrayed him, né? O traiu. Hoje a gente vai estudar os possessive pronouns, tá? Nesse caso aqui não entra esse him, não vai entrar ele hoje, mas nós vamos estudar. Então, estudamos os possessive pronouns, que são os pronomes possessivos em inglês, né? Que são utilizados, assim como o próprio nome já diz, para indicar posse de alguma coisa. No português, o pronome possessivo, ele vai ser flexionado em grau, né? A gente fala de plural e singular. No inglês, como sempre é mais fácil, a gente não vai ter essa diferença de plural e singular. Eles são classificados, gente, de duas maneiras. Os possessive adjectives, que são os nossos... vocês vão aprender logo. E o possessive pronouns, ok? Vamos lá. Primeiro, os possessive adjectives, ok? Que são os pronomes adjetivos possessivos. Como que eles funcionam, gente? Como adjetivos na frase. Então, eles sempre vão vir acompanhados de um substantivo. A gente vai ver os exemplos, vai ficar mais claro para vocês, tá? Então, vamos conhecer primeiro. Primeiro é o my. My.
My é meu, minha. Your, teu, tua. His, dele. Her, dela. Its, que é neutro, né? Dele e dela pra coisa. Our, nosso, nossa. Your, vosso, vossa, seu, sua, de vocês. E their, deles e delas. Vamos lá. Could you repeat, please, guys? Poderia repetir, por favor, galera? My. Your. His. Her. Its. Our. Your. E their. Ok? Vamos ver alguns exemplos, ó. My Bible is new. Então, minha Bíblia é nova. My Bible. Aqui o que vem depois, ó? O substantivo que eu falei pra vocês aqui, ó. Por um substantivo. Então, minha Bíblia, um nome vem depois, né? Minha Bíblia. His dog is black. O cachorro dele é preto. His dog. O cachorro dele. Her sister is Christian, ok? Então, a irmã dela é cristã. Her sister, a irmã dela. Our teacher is great. Nosso professor é ótimo. Our teacher, ok? Ah, por que eu falei do plural? Que eles não flexionam no plural. Olha só, aqui poderia ser, ó, her sisters, ok? Que são as irmãs delas. Aí aqui não ia ser is, né? Ia ser are, porque seriam mais de uma. Mas eu estou explicando pra vocês que o her não mudaria se fosse sister or sisters, ok? Entrando agora no possessive pronouns, que são os pronomes possessivos, né, substantivos, eles funcionam como substantivos, então eles substituem na frase. Então, ó, mine. Vamos lá, gente, eu vou falando, vocês vão repetindo. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs, ok? Eles são a mesma tradução, tá, gente, que o anterior, só que um vai funcionar como substantivo e o outro aqui já vai funcionar como adjetivo. Então, vamos ver o exemplo na frase. Ó, this Bible is mine. Então, essa Bíblia é minha. Então, aqui, ó, ela tá funcionando como substantivo, ok? O que é minha? A Bíblia, né? Essa aqui, no caso, a Bíblia é o sujeito e aqui tá funcionando como substantivo. Então, ó, these cars are theirs. Então, estes carros são deles, ok? That bag is hers. Então, aquela bolsa é dela. This dream is ours. Então, este sonho é nosso. Um detalhe, gente, que vocês precisam aprender, tá? Quando se tratar de um de outro, eles são bem parecidos, né? Mas sempre que for o final da frase, ou seja, depois do verbo, não necessariamente final, mas vier depois do verbo, olha só a dica aí, vai ser o possessive pronouns, ok? E não o adjective pronouns. O adjective pronouns, ele sempre vai vir ali antes do verbo, ok? Geralmente até antes do substantivo. Não geralmente, né? Vai vir antes do substantivo. Agora, se vier depois do verbo, depois do substantivo, já vai ser o possessive pronouns, ok? Então, fiquem de olho nisso. Os pronomes possessivos em inglês, eles têm algumas particularidades, então é importante a gente aprender, ou seja, primeiro eu já falei com vocês, então eles não flexionam de acordo com o número, ou seja, a gente usa do mesmo jeito, tanto para o plural quanto para o singular. O que vai mudar de plural para singular é o restante das coisinhas na frase, ok? Então, vamos lá, ó. This is my Bible. Ó, essa é minha Bíblia. Então, aqui, ó, is, né, no singular, verbo tipo no singular. O this também tá no singular. E Bible, uma só, my Bible. Ó, agora a próxima, ó. These are my Bibles. Estas são minhas Bíblias. Então, aqui, ó, o this, que é o plural do this, ok? Are, que é o para mais de uma coisa, né, o verbo to be, para plural. Bibles, Bíblias no plural, mas o my, olha aqui o my, continua a mesma coisa, porque eles não vão mudar de acordo com o plural com o singular, o que é bem diferente no português, né? Tá vendo aqui no português? A gente tem o minha, tem o minhas, né? Ai, gente, o inglês é tudo mais fácil, vocês vão ver, é muito mais fácil, cara, muito mais fácil. Aí, vamos lá. Os pronomes possessivos não fazem concordância de gênero, ou seja,
Tanto se você estiver falando de uma palavra masculina quanto feminina, o pronome continua o mesmo. Mais uma vez, aqui não, aqui a gente modifica muitas vezes, né? Igual aqui vai ser suas e seus, olha só como é diferente. Agora, no inglês, é só uma palavrinha, gente. Então, vamos lá, ó. Are those your daughters? Então, aquelas são suas filhas. Or, are these your brothers? Estes são seus irmãos? Então, você vê aqui, ó, que tanto para daughters, que são filhas, né, feminino, e brothers, que são irmãos, que é masculino, eu usei o your sem problema. Então, vamos continuar, né? Os pronomes possessivos, eles permitem uma outra construção com o uso da palavra of. Could you repeat, please? Of, ok? No entanto, você tem que lembrar que essa construção não é possível com os adjetivos possessivos, tá? Que foram aqueles que a gente aprendeu primeiro. Somente com a lista dos segundos que a gente aprendeu aqui, ó, que são os nossos possessive pronouns. Com os possessive pronouns, a gente vai poder usar o of. Com os adjective pronouns, não, ok? Então, vamos ver um exemplo, ó. She's a friend of mine. Ela é minha amiga. Como que vocês vão aprender? Quando que eu vou usar o of? Quando que eu não vou usar? Gente, isso é na construção das frases. Vocês vão ver que o inglês, ele é bem simples, assim. As regrinhas, as coisas que eu ensino pra vocês são bem tranquilas. Mas você vai aprender mesmo no dia a dia construindo frase, falando, praticando. Por isso que eu peço tanto pra vocês repetirem, sabe? O que eu leio, repetirem as coisinhas que eu vou falando aqui, pra que vocês peguem, assim, mais ou menos o estilo da frase, o que você tá falando, que você vai... Se você sabe falar um tipo de frase, já vai provavelmente aprender a falar outro, mudando uma palavra ou outra. Então, assim você vai fluindo no inglês e vai se tornando mais fácil cada vez mais, ok? Outra coisa, os pronomes possessivos não permitem o uso de artigos. Então, aqui no Brasil, a gente usa o seu, a sua. Lá não, nunca vocês vão ver isso aqui, ó, the, antes deles, tá? Então, aqui, ó, essa frase não estaria correta, tá? Então, ó, your favorite colors are red and blue. Não poderíamos usar o the, você já ia começar direto com ele. Your favorite colors are red and blue. Então, mesmo que quando a gente vai traduzir para o português, a gente usa esse as suas cores favoritas, no inglês a gente não põe esse the, tá? Ele é errado. Gente, vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem, pode deixar escrito aqui ou lá no grupo do Telegram. Deixa o seu joinha aí nesse vídeo, compartilhe com um amigo que queira aprender inglês, tá bom? E eu sei que às vezes parece que é muita coisa, às vezes a gente fica assim, nossa, mas é tanta coisa, será que eu vou dar conta? Será que é isso, que é aquilo? Mas, gente, vai com calma, persista, tudo vai dar certo, parece que é muita coisa, mas não é. E eu creio também que o Espírito Santo, ele vai liberando sobre você essa medida, sabe, de vocês aprenderem mesmo o idioma. Tá? Mas qualquer dúvida, vocês sabem que eu sou a professora de vocês e eu tô aqui para auxiliar vocês da melhor forma possível. Então, se vocês precisarem de mim, gente, não tenham vergonha de perguntar no nosso grupo da turma, tá bom? Porque às vezes você tem vergonha de uma coisa e a sua dúvida é dos outros colegas também. A melhor forma de nunca esquecer esse conteúdo ou qualquer outro é fazendo repetições passadas. Então, faça repetições passadas, ok? E os nossos dias de aula são segunda e quarta. Lembrando que nessa segunda foi diferente a nossa aula, foi um link pra você. Você que não respondeu o link, por favor, responda, tá? O link também vai estar na descrição desse vídeo. Então, responda. É um link do Google Forms, é muito rápido, todas as informações ali ficam guardadas. Eu jamais vou compartilhar nada daquilo, porque você vai ver quando você entrar nas perguntinhas que é realmente voltado pra nossa turma, é realmente voltado pra melhorar esse conteúdo. Deixa eu voltar pra cá. So, thank you for today, guys. Obrigada por hoje, galera. God bless you. Deus abençoe vocês, tá bom? A gente se vê. See you in the next class, ok? Vejo você na próxima aula. Bye, bye!